está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. E vamos que vamos, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre junto com você por aqui, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, sempre com aquele destaque pra Fórmula 1, esse conteúdo do site f1mania.net, entra lá pra ficar ligado em tudo que rola aí no meio do esporte a motor, e claro, você pode baixar nosso aplicativo, seguir a gente nas redes sociais aí, sempre por site F1 Mania e muito mais, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais uma semana aqui, semana de corrida, Race Week, né, Garcia? Temos aí a madrugada preenchida com o GP da Austrália, começando na quinta-feira, já se preparem aí, já vão virando o reloginho, né, Garcia? Porque promete, aliás, né, já para preparar todo mundo, Garcia, é a primeira de 3, né? Agora a gente entra em 3 corridas nas madrugadas aí, Austrália, Japão, depois a China, então vamos virando o reloginho aí para poder ficar nas madrugadas aqui acordado. E no primeiro bloco a gente vai tratar um pouco aqui do GP da Austrália, porque no segundo a gente fala da dança das cadeiras, na verdade, da Fórmula 1, né, Garcia? E aí tem o Kimi Antonelli lá da Fórmula 2, Sérgio Pérez, que é dúvida pro ano que vem, Fernando Alonso, que quer se realocar melhor, enfim, sobre dança das cadeiras da Fórmula 1. Nosso segundo bloco, para fechar as rapidinhas, tem aqui Felipe Massa falando ainda sobre a ação judicial que ele tá movendo junto à FIA. Tem também, né, a própria FIA aí recebendo uma denúncia formal agora sobre o comportamento do Christian Horner. E para fechar, o grande Felipe Drugovich, o querido Drugo aqui, vai correr na ELMS em 2024, Garcia. Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2024, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Muito bem, então, pra gente começar essa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em ponto, vamos que vamos aqui, né, pra gente começar falando sobre o Grande Prêmio da Austrália, né, a gente tá em Race Week essa semana, né, e a gente vem pra uma sequência, como o Gavi lembrou aí, de 3 madrugadas, tá, que a gente tá falando de Austrália, Japão e China, mas antes do desespero, se bem que tem muita gente que gosta também, né? Antes do desespero, a gente começa falando aqui do Grande Prêmio da Austrália, que é a corrida dessa semana, lá no Albert Park. Eu particularmente gosto muito, uma corrida que inclusive pode voltar a abrir a temporada no ano que vem, a gente falou sobre isso esses dias, né? E assim, é uma pista que eu gosto, é um clima que eu gosto, Austrália, aquele país completamente simpático, né? E com atividades que começam já na quinta-feira, tá? Então, anota no seu caderninho aí o seguinte, a gente vai falar de 4 dias. Começa na quinta-feira, não porque a corrida vai ser no sábado, não. Vai ser de sábado para domingo. Aqui a gente já tá ajustando o fuso horário. Então, vamos lá. Quinta-feira, 22h30, pelo horário de Brasília sempre, tá? Horário Temos nobre. Temos o primeiro treino livre, tá? Então, pro pessoal começar a sentir a pista ali. Depois, das 2 às 3 da manhã, a gente tem o segundo treino livre, tá ok? Fechou? Então, quinta-feira ainda, das 10h30 às 11h30, treino livre. Sexta-feira já, né, que é de quinta para sexta, às 2 da manhã, tem o terceiro treino livre. Na sexta-feira, 22h30, tem o terceiro treino livre. E aí, da sexta para o sábado, 2 da manhã, a gente vai ter a classificação, tá? A definição do grid. No domingo, de sábado para domingo, 1 da manhã, a gente tem aí mais um Grande Prêmio da Austrália. E a gente até avisa aqui que as edições do nosso parque fechado vão acontecer sempre no dia seguinte, às 11 da manhã, certo, Gabriel? É isso, Garcia. Esse horário aí começa, não é tão ruim, né, cara? A gente começa na quinta-feira ali, é horário nobre, como eu disse aqui, brincando, 10h30, tá todo mundo ainda ligado, né, Garcia? Dá pra acompanhar tranquilamente. Da novela, né? Assiste o Renascer lá, enfim,
Pra quem acompanha o Big Brother vai ter que perder o Sincerão. O Sincerão é segunda, né? O que tem eu na não quinta, sei, Garcia? não tô acompanhando esse ano, cara. É prova do líder, pô. Prova do boa, líder. Boa. Prova do líder, vai perder a prova do líder. Brinca, também não tô acompanhando muito, viu, Garcia? Esse ano então. aí é muito, como que chama? Quando fica dividido assim, Garcia? Fugiu a palavra aqui. Eu sei, que na verdade... Polarizado, né? Essa acho que era a palavra que eu queria polarizado, aqui. entendi, boa. O negócio tá demais de acompanhar. A gente que já foi muito fã, até do BBB aqui, né, Garcia? Mas enfim, voltando ao que interessa aqui, Garcia, então... Aí a madrugada, né, 1h da manhã, 2h da manhã, na verdade, ali, aí já requer um esforcinho a mais, principalmente quem na sexta-feira acorda cedo pra trabalhar, já é complicado, né, Garcia? Mas aí você liga às 11h da manhã, né, onde você tiver aí no YouTube do F1 Mania, não só no YouTube, nas Twitch, etc, porque a gente vai estar comentando, né, sobre tudo o que aconteceu aí na madrugada, mesmo da madrugada de quinta para sexta, o mesmo se repete no sábado e aí no domingo. Gosto desse horário até que, né, Garcia, porque 1h da manhã a corrida já é um pouco que eu até brinquei aqui no nosso briefing aí, já é meio balada, né? Você consegue aí ficar ali, né, um pouco, tomar um Red Bull ou, enfim, um Monster Energy, quem é da concorrência, né, Garcia? Ou então um cafezinho mesmo que seja, né, dá pra ficar ali até as 3h da manhã e aí no domingo de manhã você acorda e vem correndo pro Parque Fechado, que a gente vai estar comentando tudo o que rolou no Grande Prêmio da Austrália, lá em Melbourne, Albert Park, né, como você disse aí. É um local muito bonito, muito agradável, um país que eu gosto muito, simpatizo muito. Aliás, minha irmã, como sempre repito aqui, já vai fazer 10 anos, né, Garcia? Mas minha irmã mora lá na Austrália, então tem um apreço muito grande aí, né? Meu cunhado australiano, enfim. E esse ano, o meu sobrinho Vitinho, pequenininho, né, vai ver os Racing Cars, segundo ele, Garcia. Então estará lá, né, no Albert Park, prestigiando a Fórmula 1. Muito bacana, realmente um evento familiar ali que, né, e muito emblemático, né, muito emblemático. A cidade toda se prepara bastante ali, né, eu recebo as fotos aqui da minha irmã, do meu cunhado, então tem muita exposição de carro, tem bastante ação, assim, durante a cidade, em toda a cidade, né, já nas vésperas da Fórmula 1, Garcia. Boa, legal. Você sabe que eu tenho um amigo, Davi, que ele sempre me pergunta, e aí, qual que é a sua estratégia, né, você precisa um dia falar pros seus ouvintes aí e tal, né, aí eu não falo qual que é a minha estratégia pra... Não, eu não sugiro a estratégia pra que todo mundo aguente as corridas da madrugada, porque eu acho que isso é muito pessoal, cada organismo reage de uma forma, né? Então, não é que você tenha que seguir você tem que entender como funciona o seu organismo. O que eu posso falar é o que eu faço. Pra corridas 1 da manhã, aí você fala até você aí também, Gabi. Boa. Pra corridas 1 da manhã, o que eu faço? Eu vou direto. Claro que de tarde ali eu seguro um pouquinho e tal, né? Às vezes dou aquela relaxada, aquela preguiçada e tal, né? Mas, ok, 1 da manhã dá direto. Quando é 3 da manhã, eu dou uma cochilada antes da corrida, mas porque funciona bem pra mim, tá? Então ali meia-noite, vou descansar um pouquinho, que eu sei que eu vou ficar até às 5 da manhã ligado. Então eu dou uma cochilada ali de umas 2 horinhas, pra mim funciona super bem, né? Corrida às 5 da manhã, a gente tinha Malásia, por exemplo, que era às 5 da manhã, aí eu dormia e acordava às 5 da manhã, dormia mais cedo ali, umas 11 da noite, acordava 5 da manhã. Agora 1 da manhã eu vou direto, assim, tranquilo. 2 da manhã, às vezes dou uma cochiladinha também. Eu acho que isso daí funciona muito de organismo para organismo. Agora tem gente que prefere ir direto, assiste a corrida, depois tomba, né? Dorme de uma vez. O melhor, né, Garcia? O ideal é isso, né? Você poder ali assistir o treino, tudo e depois capotar, né? E acordar como diz, esqueci até quem diz, mas acordar quando der vontade, né? Mais ou menos isso que diz, acordar de verdade, né, Garcia? Mas, cara, eu também não é realidade, né? Pra muitos aí, pra mim também não. Então, o que eu faço aqui, Garcia? Eu durmo antes, cara, né? Então, por exemplo, quinta-feira deu 6h da tarde, cara, eu tomo um banho e vou dormir, velho. Você consegue? Consigo, mano. Consigo. Boa. Eu consigo, cara. Eu vou, claro que eu tenho que fazer ali um ritual, né, Garcia? Eu tenho 2 filhos, cara, pequenos, né, mano? Então eu boto eles lá isolados, lá na parte de cima, apago as luzes, né? Enfim, cara, e consigo dormir sim. Às vezes eu demoro 1 horinha ali, 40 minutos vendo uma TV, mas eu acabo dormindo. Se isso não acontece, que às vezes por algum motivo você vai direto, aí seja o que Deus quiser, né, Garcia? Porque aí você acaba tendo que ficar
virado, enfim, mas eu costumo fazer isso, dormir e até pra corrida também. Então, quando dá lá umas 10 horas da noite, 9 horas, eu vou dar uma descansada, aí acordo lá pra uma meia-noite, porque aí a gente aqui, né, Garcia, a gente não faz só a corrida, também a gente acaba ficando depois, né? Então, acaba a corrida, tem foto, tem várias coisas, então tem sempre um delayzinho aí. Então, é uma semana que eu tenho que virar mesmo, por isso que eu brinquei lá no começo, né? Viro o reloginho aí, sei que pra muita gente isso é, né, difícil fazer, mas eu costumo viver assim, Garcia. E aí, eu falei aqui do energético e tal, mas eu não ando tomando mais energético não, Garcia, porque senão aí eu fico 24 horas acordado direto. Boa, perfeito. Tô ficando isso é velho. delicado e depois acaba com a gente, né? Mas... Exato. Mas enfim. Eu queria dizer, a gente vai ficando velho, né, Garcia? Vai fazendo uma diferença essas coisas, né? Vai sim. Antigamente eu tomava 2 energéticos, não dava nada. Hoje em dia, se eu tomar 2 energéticos, cara, eu acho que eu vou ter um ataque cardíaco aqui antes de saber que não vou ter, né? O negócio... Não é fácil ficar velho, viu, gente? Vamos aproveitando a jovialidade aí, porque o negócio é feio, viu? Bom, e para esse final de semana, a Pirelli vai levar o seu pneu mais macio pro Grande Prêmio da Austrália, tá? Primeira vez que esse composto vai ser utilizado, inclusive, na temporada 2024. No Bahrein, na Arábia Saudita, a gente viu os mais duros, né? Do C1 ao C3, né? Sendo o número mais alto, mais macio. E o C5, inclusive, ele foi pouco utilizado também nos testes de pré-temporada. Em 2023, ano passado, foi quase a gama mais macia, que foi C2, C3 e C4, né? E aí, assim, o C5, ele tem pouca quilometragem, tem pouco teste. Olha que loucura, só 140 quilômetros foram percorridos com esse composto durante os testes no Bahrein, ou seja, praticamente não foi usado, né? Mas é uma pista que que consome menos pneu, e a Pirelli acredita que o super macio aí seja o pneu ideal, pensando em estratégia e tudo mais. Quem sabe até um pouquinho de desgaste ali possa mexer um pouco mais com as estratégias na corrida, né, Gavi? Não, sim, Garcia. Eu tô realmente curioso para saber como é que vai ser o desempenho do C5, como você bem colocou aí, um pneu que foi muito pouco usado, né, até agora. Tô falando em termos de testes, essas coisas. Em 2023 também foi pouco usado, poucas pistas aí recebem, né, tem condições de usar o C5, e cara, na verdade é que os carros têm consumido menos pneus, né, Garcia? Tem sido uma constante aí dessa evolução, dessa nova era, do efeito solo, etc e tal, né, todo mundo buscando por um carro que consuma menos pneu. Então, acho que pode fazer sentido sim, né? Tô realmente curioso para saber se os carros vão aguentar aí na corrida, ou se a gente vai ter uma estratégia basicamente de pneus médios e duros. Pode acontecer também, né, Garcia? Não dá para descartar isso, o pneu ser usado ali mais na classificação, enfim, e alguém de repente tentar fazer um stint ali, mas de novo, cara, o C5 é o super macio, nem no ano passado a gente usou, então acho que é um fator a mais aí que a gente tem também, né, nesse ano lá em Melbourne, que é esse C5, né, como as equipes vão conseguir usar ou não, né, esse composto mais macio, Garcia. Não é ótimo, pode acontecer, né, porque no fim das contas a gente tá muito focado em desgaste, né. E desgaste é uma coisa que a gente tem visto menos, inclusive, na Fórmula 1. Isso, inclusive, tem prejudicado um pouco aí as estratégias, ou pelo menos a degustação das corridas com estratégias diferentes, que é uma coisa que a gente gosta e não tem acontecido, né? Mas quem sabe possa dar uma movimentada no Grande Prêmio da Austrália, e a gente espera isso. Sim. Né? A gente volta, claro, essa semana, na quarta-feira ali, a gente ainda vai falar mais sobre o Grande Prêmio da Austrália, né? Previsão do tempo, essas coisas todas, né? Lembrando que o Verstappen tá liderando o Mundial de Pilotos aí com 51 pontos, o Pérez tem 36 e o Leclerc tem 28 entre as equipes. A Red Bull tá disparada, conquistou todos os pontos até agora. Ou quase todos os pontos, que acho que faltou uma volta mais rápida, né? Mas assim, 87 pontos, a Ferrari tem 49 e Mercedes 28. Vamos ver como fica a bagunça no Grande Prêmio da Austrália nesse final de semana. E enquanto isso, vamos partir para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto.
Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa segunda-feira, a gente abrindo a semana falando sobre dança das cadeiras. A temporada mal começou, isso depois de uma temporada que a gente não teve nenhuma movimentação entre pilotos e equipes, a gente começa a temporada, assim, meio agitada, né? Primeiro rumor dessa segunda-feira, né, lembrando que a gente já tem uma peça que se moveu aí, que é a ida do Hamilton para Ferrari, né? E tem vaga sobrando para lá, tem vaga sobrando para cá. E agora especula-se a possibilidade de Kimi Antonelli, o Andrea Kimi Antonelli, a sensação da Mercedes, que tem 17 anos, possa ir para Williams no ano que vem. Muita gente acredita, inclusive, que é o Antonelli que vai ser o sucessor de Lewis Hamilton e tal, sendo que no fim das contas, né, já tem um sucessor aí que é o próprio Verstappen, né? Mas, enfim, como que tá funcionando a coisa na Mercedes por enquanto? O favorito da equipe, não o favorito para ir, porque a gente precisa desatar alguns nós ainda. O favorito da equipe seria Max Verstappen, né, que tem contrato com a Red Bull. Mas lá atrás, o James Vowles, ele não quer confirmar, né, ele falou que não tem dúvidas que o Kimi Antonelli estará na Fórmula 1, tá indo muito bem nas categorias de base. Ele falou assim, não significa que será na Williams necessariamente, gosto de investir em jovens, né, destacou várias qualidades e tal, mas a imprensa na Europa começa a especular a possibilidade do Antonelli ir para Williams, talvez para fazer um caminho parecido com o que o Russell fez antes de ir para Mercedes, né, Gavi? Garcia, porque eles deram uma acelerada ali, né, uma forçada de barra, na verdade, no Antonelli, né, cara? A última forçada que a gente viu assim também, verdade seja dita, acabou que deu muito certo, né? Nada mais, nada menos que o brasileiríssimo, porque depois da live com o Drogovic, hein? Você viu a live do... Pra quem não viu, olha lá no estádio, lá, o estagiário da F1, ele postou lá a invasão do Max Verstappen, aí falando um monte de palavrão em português, né, Garcia? Ganhou uns pontos comigo o menino Verstappen, hein, Garcia? Mais brasileiro do que nunca, né? Enfim, cara. E até o vascaíno Max Verstappen. Max, coitado, sofredor demais. Os torcedores do Vasco que me perdoem, né, cara? Mas, aliás, nós três aqui não temos muita moral, né, Garcia? Porque é um corintiano, um São Paulino e do outro lado um vascaíno, né? Então, assim, vamos falar de Fórmula 1, né, Garcia? Vamos falar de Fórmula 1. Até perdi o fio da meada aqui, cara. Qual que é? Isso, sobre o Antonelli na Williams. O Antonelli na Williams, né? E então forçaram muito a barra e aí a gente viu que o último que aconteceu isso foi o Max Verstappen, deu no que deu, né? Deu muito certo. Mas aí a Fórmula 1 resolveu, né? Mudou as regras, etc e tal. E aí agora eles fizeram isso com o Antonelli também, né? Eu acho que o que a gente viu aí nessas duas etapas da Fórmula 2 no Antonelli, não resta dúvidas que, assim, é um grande piloto, mas tem um caminho pela frente ainda, né, Garcia? Não dá pro cara sentar num cockpit da Mercedes no ano que vem, né? Não dá pro cara sentar lá no lugar do Hamilton, né? E ali ser o responsável por colocar a Mercedes ali como terceira, quarta força, segunda força, como foi no ano passado, né? A gente fala aqui o quanto a dupla de pilotos da Mercedes, talvez a melhor do grid, pelo menos em termos de consistência, foi no ano passado, né? É importante para a equipe, cara. Então eu não vejo mais o Kimi entrando ali, né, para mim não há a mínima possibilidade dele ser titular da Mercedes no ano que vem, né? Então surge esse caminho alternativo, né, que é, de fato, a equipe ali, que é uma equipe, não é uma equipe B, mas é uma equipe que tem muito apoio da Mercedes, que é a Williams, né, e que já vimos isso acontecer com o George Russell, como você muito bem chamou a atenção. Boa. Então, aí eu vou mais de acordo, viu, Garcia? Porque eu tava meio torcendo o bico aqui pra esse fato aí né, muita gente colocando aí o Antonelli como sucessor do Hamilton ali já para 2025, e acho que não é o caso mesmo, e a gente vai ver aí com o tempo que o Antonelli vai estar na Fórmula 1, talvez sim, mas tem ainda um caminho para percorrer antes de assumir uma vaga, nada mais nada menos do que o Hamilton na Mercedes também, Garcia. Para ano que vem eu já não acreditava mesmo nisso, não botava uma fé, mas a gente vê que o Toto Wolff, que
coordena aí a carreira do Kimi Antonelli, ele segue tentando empurrar. Ele já pulou a Fórmula 3, né? E jogou o menino direto na Fórmula 2. Sim. Aí, esses dias, o menino se tremeu todo lá, até porque ele falou, ele logo vai estar aí com a gente e tal. Enfim, estão tentando forçar um pouquinho a barra, né? Mas como você falou, o Verstappen forçaram a barra e deu certo, porque o Verstappen também foi uma forçação de barra. Foi. Né? Mas não acredito que isso possa acontecer toda hora assim, né? Bom, tem mais um que tá pensando aí no que ele vai fazer e tal, que é o Sérgio Pérez, né? Ele diz que sabe o que ele quer, e que as conversas com a Red Bull devem ser rápidas. O que ele quer é a Red Bull. Aí ele falou, não é fácil, o Max, o Verstappen, tá dominando a Fórmula 1 no momento, é um piloto que opera em alto nível, não erra, né? E ele até falou sobre a importância, assim, as pessoas falam muito, você é tão bom quanto a sua última corrida, né? Ele falou, mas eu tô confortável com o carro, com a equipe, tenho chegado perto do Max, é o melhor que eu posso fazer, o tempo vai dizer se é suficiente, ou se não, quem será o próximo, né? Vou estar um pouquinho cedo para falar, quero esperar algumas corridas para ver como as coisas se desenrolam, né? De novo, não é um lugar fácil ser companheiro do Verstappen na Red Bull, são várias as complicações. Ele falou, no passado, grandes pilotos não duraram 6 meses ou 1 ano, e ele, queira ou não, tá lá já 3 anos, né? E ele falou, quero ver como as coisas vão progredir, acredito que com a Red Bull a conversa vai ser bem rápida, 5 minutos a gente define, né? Mas o lugar dele é a Red Bull, né? E ele falou que se acontecer vai ser coisa rápida. Sim ou não, né, Garcia? Sim ou não, né? Tá fácil mesmo. Tá fácil, 50-50, né, Garcia? Tem ali... E vamos dizer que, não sei, cara, eu acho que a probabilidade do Pérez é menor de continuar do que de não continuar, né? Por tudo que ele fez esses anos aí, pelo que representa essa segunda vaga da Red Bull, né? Não sei se o Pérez vai ter mais 1 ano. Agora também, o fato é, Garcia, que assim, essa dança das cadeiras aí, esse monte de piloto sem vaga, etc e tal... até agora, chance do Verstappen sair da Red Bull, né? Isso tá sendo cogitado aí. Até que ponto também o Pérez não é importante pra Red Bull dentro de, digamos, de manter uma normalidade, entende, Garcia? Porque, cara, eles têm o melhor carro, né? Eles estão aí ainda com o melhor piloto, tem contrato, só uma grande zebra pro Verstappen sair da Red Bull, a verdade é essa, né? Tem que dar tudo muito errado lá, né? A gente fala aqui sobre a vontade da Mercedes de contratar, etc., mas isso é uma probabilidade pequena, né? Hoje, né? A não ser que quebre a Red Bull, enfim, e tem muitas coisas que envolvem aí a Red Bull e o contrato com o Verstappen também. Então eu começo a ver, Garcia, talvez, sabe quando você joga na segurança, cara? Uma boa jogada para Mercedes, né? Para Red Bull, desculpa, né? No meio de tanto piloto aí, o Pérez, cara, começou bem essa temporada, né? Ele tem feito o que a gente espera dele, que é terminado ali em segundo, né? Tem conseguido levar a Red Bull ali, somar os máximos de pontos também, então acho que ele vai fazendo o papel dele. Se ele fizer isso por mais 3, 4 corridas, acho que essa bola de segurança aí faz muito sentido pra Red Bull, talvez ele ganhe uma sobrevida. É isso que eu acho nesse momento. Cara, o que talvez não seja tão rápido isso, acredito eu, porque assim, ok, teoricamente seria, já que o Pérez já sabe o que ele quer e a Red Bull já tem todos os dados para ver se ela quer isso ou não. Então, teoricamente, seria rápido mesmo. Mas, acredito ainda que tem essa questão do Verstappen, que precisa definir o que vai acontecer, porque se o Verstappen sair, e de novo, como você falou, a probabilidade é menor do Verstappen sair, né? Muito provavelmente ele vai ficar na Red Bull, mas como existe essa chance, a gente não pode ignorar no comentário, né? Se o Verstappen sair, pode ser interessante para a Red Bull manter o Pérez, que já tá lá, tá ambientado. O que eu vou achar muito curioso é se o Verstappen sair e o Pérez não for campeão do mundo ano que vem, né? Aí, né? Mas enfim, acontece que um dos pilotos pode ser até o próprio Fernando Alonso, aí claro, isso dificultaria um pouco a vida do Sérgio Pérez, mas, né? Mas o Alonso, a gente ficou de falar de 3, vamos até falar do Alonso aqui já. O Alonso, ele teria um plano para atrair a Mercedes,
né? Então, o que acontece? De novo, tudo rola para lá. O Mike Hesmans, né, que é comentarista, inclusive, ex-piloto e tal, muito credenciado, né? Ele diz que o Fernando Alonso sempre tem um plano extra e ele quer pilotar essa Mercedes ano que vem, né? E então ele vai jogar primeiro com a ideia do ainda não sei se eu quero continuar, né? E ele faz isso para Mercedes não pensar aquela história de se a gente pegar o Alonso ele vai querer um contrato de muitos anos, talvez ele aceitasse um contrato menor, tal, né? E aí entraria, segundo o Hesmans, a ideia de pegar o Alonso com um contrato menor para que a Mercedes tenha um piloto confiável para a transição de Kimi Antonelli, né? Então ele já estaria se preparando para correr na Mercedes ano que vem. Queria fazer uma interpretação antes do seu comentário, claro, Gavi, Sim. desse plano do Mike Hesmans aqui. Essa leitura de plano do Mike Hesmans. Se a Mercedes está tão preocupada com a transição do Kimi Antonelli, precisaria de um piloto para isso, significa que ela já não confiaria tanto assim no próprio George Russell, né? Porque quando a gente vê alguém falando, e algumas pessoas têm falado isso, não é nem só o Hesmans, mas quando a gente vê algumas pessoas falando sobre isso, transição para quando chegar não sei o quê, teoricamente o piloto principal é o Russell, a Mercedes está apostando no Russell, investiu na carreira dele na Mercedes, tá aí, agora o Russell vai ter a chance de não ter o Hamilton por perto e precisa de um piloto ainda assim para fazer transição, né? Difícil, né, Garcia? Eu não, você quer saber? Eu não acredito nessa história, Garcia. Né? Eu não acredito, cara. Eu não acho que a Mercedes caminhe para esse lado de... Eu acho que ela bota uma fé no Russell, né? E ela bota uma fé também no Kimi Antonelli, né? Então, e vou dizer mais adiante ainda. Para mim, o fato do Hamilton para colocar o Hamilton no bolo também, ter saído da Ferrari, já indica talvez ali, Garcia, né? Porque eu vou colocar o talvez, porque eu não sou dono da verdade, né? Mas um planejamento de longo prazo da equipe, sabe? Os caras chegou lá e falou, olha, gente, aqui é o seguinte, a gente tá atrás dos caras. Lembra que a gente falava aqui de 1 ano e meio, né, Garcia, de desenvolvimento? Enfim, né? E não vai ser amanhã que a gente vai chegar. Então agora o plano é o seguinte, nós vamos trabalhar isso aqui para lá em 2026, a gente, né? E acredito que dentro desse plano de longo prazo da Mercedes, tenha o Russell liderando a equipe durante um prazo. Eu acredito piamente, Garcia, que a Mercedes vai apostar as fichas no ano que vem no Russell, cara, né? Assim, a gente tem a possibilidade de vir um Fernando Alonso, né? Que aí eu acho que essas coisas com certeza mudariam, né? Não tem como, cara. A gente tá falando aí de um bicampeão mundial, de um cara também que tem uma baita bagagem, que tem uma experiência com motor Mercedes, Sim. né? E que talvez isso possa favorecer ele ali dentro da equipe também, né? Então, mas eu vejo a Mercedes focada no, né, pensando concreto, né, Garcia? Então, isso seria uma coisa à parte. Se o Alonso vier, uma coisa à parte, a Mercedes trabalha lá. Para mim, o plano da Mercedes a gente tem George Russell agora e daqui a alguns anos a gente vai ter Kimi Antonelli. Como favorecer isso? Claro, precisa também de um piloto à altura aí do Hamilton, né? São poucos, mas precisa de um bom piloto para formar o seu time pro ano que vem para continuar pontuando, né? Mas não sei se o foco da equipe vai ser como você disse, cara, não vejo a equipe precisando fazer transição de piloto, né? E por isso tendo que contratar o Fernando Alonso. Acho que cairia bem um Fernando Alonso ali para substituir o Hamilton, mas por um acaso do destino, né? Agora, o Hamilton saiu, o Alonso tá vindo, então vamos trabalhar isso, mas não que o plano da Mercedes mudaria por causa dessa situação, Garcia. Acredito que eles têm o Russell para hoje e Antonelli para o futuro. É isso. Se o Antonelli vingar, embora acreditamos que a Mercedes deve forçar um pouquinho a barra com o garoto. E não é falando mal, não é cobrando demais, não, tá? Porque, vocês ficam falando mal do menino. Não, é que a Mercedes está depositando, a Mercedes e os seus envolvidos ali, e a gente não pode ignorar que a Mercedes é uma das envolvidas no plano de carreira do Kimi Antonelli, é assim, eles estão gerando expectativa demais, não somos nós. Então, se eles estão gerando expectativas demais, a gente vai querer pelo menos comentar em cima dessas expectativas. Claro. Né? Então a gente não pode ignorar aquilo que a Mercedes fala sobre o garoto, aquilo que principalmente o Toto Wolff fala sobre o garoto. Sim, e Garcia, eu acho também importante, né, o fato da gente tentar deixar as coisas um pouco mais claras com relação ao Antonelli,
porque muita gente pensa realmente que ele pode ser substituto do ano que vem. Cara, isso não vai acontecer, né? Ele possa entrar na Fórmula 1 diretamente no lugar do Hamilton no ano que vem. Isso não vai acontecer, a Mercedes não vai apostar nisso. Imagina eu queimo minha língua aqui, né, Garcia? Mas assim, se acontecer seria inédito, né, cara? Seria inédito realmente. O piloto que não fez a Fórmula 3, ele tá ali na Fórmula 2, teve 2 corridas razoáveis, né? Tem muito, acho que ele é um grande talento, tem muito para render, sim, como eu disse, é uma aposta pro futuro, mas vamos colocar o pé no chão, né? A Mercedes tem um piloto hoje ali para liderar e Antonelli aposta para daqui 2-3 anos, Garcia. É isso, perfeito. Bom, vamos partir aqui então pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto, aqui com algumas rapidinhas para você ficar bem informado. É o seguinte, esse é um caso que, assim, a gente comentou bastante na última semana, mas porque vamos continuar comentando, porque temos palavra de um dos envolvidos, talvez o principal envolvido, o senhor Massa, né, que é o Felipe Massa, que falou sobre o assunto dele ter entrado com uma ação judicial contra a FIA para tentar reconhecer o seu título de 2008, aquele que ele acredita ser o seu título de 2008. E aqui, Gavi, a gente tem debatido muito, mas é que acho que é importante também a gente trazer as palavras do Felipe Massa sobre isso, né? Sim. Ele falou assim, eu creio que eu já disse tudo que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Ele falou, nas entrevistas eu mencionei que é uma batalha e que a gente vai sim lutar até o final. Isso é tudo que eu posso dizer por agora. O desenrolar da situação agora está nas mãos dos advogados. Contamos com um grupo excepcional de profissionais dedicados a este caso. Para ser sincero, não está mais sob meu controle. Que posso afirmar é que estamos buscando justiça, pois o que me aconteceu não foi justo. Como já disse, isso é tudo que eu posso comentar. Estou aqui para falar sobre Fórmula E. Essa presença do Felipe Massa foi durante o final de semana da Fórmula E aqui em São Paulo. E não disse muita coisa, mas em cima da novidade que a gente teve, que foi a abertura da ação judicial, foram as primeiras palavras do Massa, então a gente traz aqui, né? É isso, Garcia, é isso, né? Então, na verdade, ele vai seguir, né? Como a gente falou aqui, ele vai seguir com quando ele diz que não tá mais nas mãos deles, é porque ele já deu todas as ordens, já assinou todas as procurações, né, Garcia? Já fez todos os procedimentos legais ali para dar seguimento no processo, mas é Sim. óbvio que tá nas mãos dele, né, Garcia? Se ele não quisesse mais, ele encerrava, né? Só para deixar claro para as pessoas também, né? Não quero mais, né? Então ele vai buscar isso, tá investindo, cara, um corpo de advogados desse, etc e tal, um tempo de processo aí, sei lá quanto tempo isso vai durar, tá investindo um bom dinheiro também num corpo jurídico, né, Garcia? Isso é bom ficar... né? É bom as pessoas saberem aí que há um investimento nisso e que mais do que também o título, obviamente, que a gente sabe que é isso, talvez seja essa a primeira vontade do Massa, tem muito dinheiro envolvido aí na questão também, Garcia. Opa, bastante. Gavi, a FIA não só está sendo processado agora pelo Felipe Massa, mas também recebeu uma denúncia formal sobre o comportamento do Christian Horner, que inclusive, segundo a BBC Sport, teria sido levada a campo pela mulher que teria sofrido com o, abre aspas, por se tratar da posição oficial da Red Bull, comportamento inadequado do Christian Horner, né? Então, essa queixa oficial teria chegado ao Comitê de Ética da FIA, né? Sendo que, no fim das contas, passou também por uma investigação interna pela Red Bull GmbH, né, que é a empresa que é dona da Red Bull Racing, é dona das latinhas e tudo mais, né? Segundo o CEO da Red Bull, a investigação foi considerada justa, rigorosa e imparcial, isso segundo ele, né? Mas a gente teve outros... a cada dia a gente tem um passo pequeno, passos estes que se tornam maior em geral em finais de semana de corrida, porque fica todo mundo muito mais exposto. Então a gente aguarda por mais novidades. A FIA inclusive lançou um comunicado sobre essa questão,
garantindo autonomia e confidencialidade em todo o processo por parte do oficial de compliance e também do comitê de ética da entidade, né? Então o comunicado foi o seguinte: a FIA recebe e administra consultas e queixas através do oficial de compliance e, quando apropriado, do comitê de ética. Ambos os órgãos operam de forma autônoma, garantindo estrita confidencialidade ao longo do processo. Como consequência, em geral, não podemos confirmar o recebimento de qualquer queixa específica e é improvável que possamos comentar mais sobre as queixas que possamos receber de quaisquer partes. Então a FIA vai fazer isso de uma forma meio intramuros também. Acredito que a gente vai ter mais conhecimento sobre o caso se ele entrar na justiça comum, e aí é uma prerrogativa da vítima, né? Mas assim, de novo, um caso que a gente tem falado bastante e que também ganha um novo capítulo, por isso a gente traz aqui. Ganha um novo capítulo e parece que não vai ficar por isso mesmo, né, Garcia? Não, né? O que dá a impressão é de que isso vai ser levado adiante, tem essa possibilidade também de entrar na justiça comum, que a gente até aqui concordou que deveria ter sido o caminho, né? Não sei se a gente concordou aqui ou foi num podcast, ou se a gente não concordou, Garcia. Tô falando besteira aqui? Não, a gente concordou. Concordamos, né? Que levava pra justiça comum, porque aí, né? E aqui não é uma crítica nem a ninguém, né? Só acho que poderia ter caminhado para isso, mas ainda não tá descartada essa possibilidade, né? Tá? Essa apelação aí à FIA no primeiro momento e depois pode vir isso aí. Então, é isso, né? A gente atualiza sobre um assunto que deve ter novos capítulos, novos desdobramentos ainda, Garcia. Exatamente. É isso. Bom, quem quiser não, falta mais uma. Opa, falta uma importante. Falta o Drugo. Falta o Drugo. Felipe Drugovich anunciou que vai correr na ALMS em 2024, que é a série europeia da Le Mans Series, né? Pela equipe Vector Sports, né? Na categoria LMP2. Ele vai dividir o carro 10, que é um Oreca 07 Gibson, da Vector, né? Em 2004, com Ryan Cullen e também com Stefano Richelme. Ele vai substituir o piloto que havia sido originalmente escalado, que é o Gabriel Aubry, né? O Drugovich continua na sua função de reserva da Aston Martin, né? Diz que está muito feliz, motivado por ter assinado esse contrato. Ele falou: conheço a história, a qualidade da equipe, estou ansioso para entrar na pista com eles. Ele falou: tenho certeza que juntos podemos escrever um capítulo de sucesso com o carro número 10. E ele falou: é muito bom saber que estarei de volta em corridas reais, unindo minha experiência em monopostos com a paixão pelo Endurance. Meu trabalho como reserva na Aston Martin continua, mas agora vou me manter ocupado na pista em alguns finais de semana. Eu estava brincando com o Vitor Berto mais cedo, Gavi, que precisa, né? Precisa fazer alguma coisa aí, sem sacanagem. A vida não é só ficar tomando cafezinho no pit wall ali na Aston Martin, como ele sempre é flagrado pelas câmeras. E o Drugo, brincadeira, mas é uma brincadeira que, tipo, muito legal que ele vai correr, pelo menos vai pra pista, né? Claro, pô, a gente quer ver ele correndo, né, Garcia? A gente fala aqui muito sobre o Drugo na Fórmula 1, etc e tal, até porque temos que falar, né, Garcia? A carreira aqui do Drugovich até chegar onde ele já tá hoje ali como reserva da Aston Martin, realmente ela é uma carreira que, independente pra onde vá, ela merece destaque, né? Sabe da dificuldade que é um brasileiro também bater lá, lá, que eu digo, chegar lá na Fórmula 2, foi campeão da Fórmula 2, né? Que baita temporada ele fez, então é isso, a gente tem aqui, tá sempre de olho nele. Claro que a gente quer que ele corra na Fórmula 1, mas, né, existe vida sim fora da Fórmula 1, né? E ele vai para uma categoria de endurance. Inclusive, o vídeo que ele tá lá com o Max Verstappen, que tá rodando aí, se eu não me engano, é uma dessas corridas, né, Garcia? Mas é online, né? Online, né? Isso. Online iRacing lá que eles jogam, mas é já nessas categorias. Então, assim, bacana pro Drugo se manter ativo, né? Eu acho que a gente vai vendo aí, vai ficando difícil o caminho para ele na Fórmula 1, não acho que esteja descartado ainda, né? Inclusive um dos assuntos que a gente falou hoje, que é o Fernando Alonso deixando a equipe, é um respiro aí, talvez possa ser um respiro pro Drugovich, né? Enfim, Garcia, é isso, ele tá ativo, eu acho que é fundamental para ele, né, como piloto principalmente, e também pensando na carreira dele, né? Se a Fórmula 1 não der certo, ele tem muito que render fora da Fórmula 1 ainda, Garcia. É isso. Perfeito. Bom, agora sim, quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem pro Gavi, pode mandar mensagem para mim também. Como é que faz para falar contigo, Gavi? Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é @Gabriel_Gavinelli com 2 L's.
Inclusive já fiz pedido pro Instagram aqui, dia 28 ele vai deixar eu mudar, hein, Garcia? Vamos ver se eu consigo tirar o underline, cara, né? Vamos ver. Boa. Então, mas por enquanto é esse, Gabriel underline Gavinelli com 2 L's, isso no Instagram, e no TikTok, @Gabriel Gavinelli F1 com 2 L's, tudo junto, Garcia. Perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo também pode, @Carlos Garcia FM, beleza? Meu Instagram tá lá, bora seguir, bora trocar ideia aí, a gente sempre gosta. Na quarta-feira eu tenho umas 2 ou 3 mensagens pra ler aqui, a gente vai ler na próxima quarta-feira, tá? Você que quiser mandar mensagem, manda mesmo, que eu leio tudo na quarta-feira aqui também, tá certo? Valeu demais aí pela sua presença, todo mundo que acompanha a gente até aqui, valeu você também, Gavi. Valeu, parceiro, tamo junto, semana de corrida, quarta-feira a gente tá de volta. É isso, tamo sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.